Deus no controle sempre. A paz do Senhor, povo santo. Irmão Ailton, para dar continuação na leitura da Epístola aos Hebreus, capítulo de número 13 e último. Graças a Deus estou concluindo agora os 13 capítulos de Hebreus. Simplesmente leitura, né? Muitas vezes as pessoas não têm tempo de estar lendo, então essa gravação já faz com que você possa ouvir e compartilhar com outra pessoa. E assim a palavra de Deus vai alcançando a todos. Não é isso? Então simplesmente leitura. Depois eu faço uma breve explicação. E hoje eu quero fazer de forma diferente para ver se ganhamos tempo. Eu tenho o hábito de ler todo o capítulo por completo e depois trazer uma explicação, uma breve explicação. Hoje eu quero ir lendo versículo após versículo e já dando uma explicação para ver se ganhamos tempo. Amém? Glórias a Deus. Então compartilhe com outras pessoas, porque tem tantas e tantas pessoas necessitando de ouvir uma palavra, principalmente a palavra do Senhor, que é verdadeira, que é pura, que é santa. Então compartilhe com outras pessoas. Amém? Glórias a Deus. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 1 em diante, diz a santa e gloriosa palavra do Senhor: permaneça o amor fraternal. Paulo começa agora na introdução falando de algo diferente do que ele explicou no capítulo de número 1 até o capítulo de número 12. Agora, ele que exortou, ele que estimulou, ele que voltou a dar esperança ao povo judeu e também para nós hoje, ele agora faz de maneira diferente. Ele começa incentivando que permaneça, que fique, porque ele mostrou nos capítulos anteriores que nada do que eles estavam pensando, ou seja, os hebreus, era justificado se voltasse a praticar a lei novamente. Nada podia justificá-los. Então ele diz: permaneça agora o amor fraternal. Ele vai estimular aos hebreus e a nós praticarmos o amor, o respeito, obedecermos às nossas lideranças. E ele mostra que sempre o cabeça de tudo isso é Cristo. Então ele diz, versículo de número 1, permaneça o amor fraternal. Versículo 2, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Oh glórias, aleluias Deus. Aleluias Deus. E aqui Paulo, ele fala lá do Antigo Testamento, quando ele vai falar de Abraão, que hospedou anjos, de Ló, que hospedou anjos, Gideão, né? Então, lá em Gênesis 18, 1:15 vai falar do Abraão, Gênesis 19, 1:22 do Ló, e assim Gideão vai ser lá em Juízes capítulo 6, 11:24, e daí por diante. Aí Juízes 13, 6:20. Então, são essas pessoas que, sem saber, pela hospitalidade, pelo acolhimento, eles hospedaram anjos. Então ele nos estimula a isso, que sejamos pessoas prontas a receber, principalmente aqueles que nós sabemos que faz parte do Senhor. Que faz parte do Senhor. É lógico que na atualidade não dá para se receber qualquer um. Não pode ser dessa maneira. O cuidado nós tem que ter. Não é isso? Temos que estar em vigilância constante. Mas Paulo nos estimula a isso. Então o versículo de número 3 diz assim: lembrai-vos dos presos, como se junto com eles estivesseis presos, e dos que são afligidos, como sendo vós mesmos também no corpo. Aí Paulo agora ele nos transmite o mesmo mando de Jesus Cristo, que ele nos ordena a visitar os doentes, os enfermos, os presos, os encarcerados, os órfãos e as viúvas. Paulo compreendeu isso aqui perfeitamente do Senhor Jesus. Versículo 4: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, mas aos que se dão à prostituição e aos adultérios,
mas os que se dão à prostituição e aos adúlteros, os julgará Deus. Então Paulo ele nos avisa que o nosso leito, o nosso matrimônio deve ser sem mácula, deve sermos casados, eu com a minha parceira e simplesmente somente o casal. Não tem que ter interferência de prostituição de outra pessoa nas nossas vidas. É o que Paulo nos diz. Versículo 5: sejam vossos costumes sem avareza. Paulo está dizendo, seja o vosso costume sem cobiça e sem idolatria, né? Contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te desampararei, nem te deixarei. Paulo ele estava dizendo aos judeus e para nós hoje, que não devemos correr atrás de cobiça, devemos estar contentes com o que temos, porque se verdadeiramente nós somos servos de Deus, o Senhor vai prover aquilo que nós precisamos no momento dele, se assim estivermos se nós formos amarados. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Paulo expressa uma confiança total no Senhor. No versículo 7 ele diz assim, lembrai-vos de vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais deveis imitar, atentando para a sua maneira de viver. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluias. Então, ele faz uma exortação, ele nos estimula de que nós devemos obedecer os nossos líderes, os nossos pastores. Ele diz assim, a fé dos quais nós devemos imitar, atentando para a sua maneira de viver. Versículo 8, ele começa a falar do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas diversas e estranhas, porque boa coisa é fortalecer o coração na graça e não com alimentos, que de nada aproveitaram os que a eles se entregaram. Então Paulo ele nos estimula que nós devemos todos os dias praticarmos a doutrina do Senhor Jesus Cristo, que é a sua morte na cruz do Calvário, que é o seu amor, que ele é o nosso único Redentor, que somente por meio dele nós alcançaremos a nossa salvação. Então, a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Se lhes apresentar outra doutrina, como costumes, tradições, coisas que você deve fazer pelo seu próprio braço, pela sua própria força, para que você simplesmente alcance a salvação, isso é mentira, viu? Diz Paulo que isso é anátema, é maldito, isso não provém de Deus. Então, mesmo que alguém ou um anjo lhe anuncie uma outra doutrina, que não seja a morte do Senhor Jesus Cristo, morto na cruz do Calvário e ressuscitado ao terceiro dia, então esta doutrina não tem parte com Deus. Não tem parte com Deus. Versículo 10. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado, levado para o santuário pelo sumo sacerdote, são queimados fora do acampamento. Paulo agora ele retrata novamente a lei das quais os judeus estavam querendo voltar a praticar por causa da perseguição ao cristianismo. Então eles, com medo da morte, da perseguição, eles queriam voltar à prática da lei de novo. Diz, olha, aqueles que servem o altar, Paulo não está dizendo que aqueles do Antigo Testamento estão em maldição ou são condenados ou não terão direito ao reino de Deus. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que nós não devemos praticar isso mais de jeito nenhum, porque de uma vez por todas, o Senhor Jesus Cristo já redimiu tanto aqueles como a nós.
O próprio Filho de Deus, ele se prestou ao vitupério e ele não vai fazer isso mais de jeito nenhum. Somente uma vez isso foi feito por todos. Então, ele dá um exemplo. Ora, não adianta mais você queimar animais, levar para fora do arraial, esse tipo de coisa, porque isso nada acrescenta na sua vida. Mas devemos olhar simplesmente para o alto e buscar a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele vai dizer no versículo 2, a conclusão: por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, ou seja, fora da cidade. Então, Jesus Cristo aqui, ele aboliu todo o antigo tabernáculo, a morte dos animais, a expiação pelo sangue, a perdão dos pecados pelo sangue. Ele aboliu tudo aquilo ali e ele foi o sacrifício vivo. Também morreu fora da cidade, fora do arraial, para que ele fosse a própria propiciação por mim e por você. Então hoje nós temos simplesmente a figura, a pessoa de Jesus Cristo, que é a ponte entre Deus e o homem, para que nós possamos alcançar eternamente a graça de Deus. Versículo 3: saiamos, pois, a Ele, ao Senhor Jesus, saiamos, pois, a Ele fora do acampamento, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Paulo diz aos judeus e a nós: olha, nós não temos uma cidade permanente aqui, não vamos permanecer aqui para sempre, mas nós buscamos uma futura pátria, uma futura cidade, a Nova Jerusalém. Louvado seja Deus. Portanto, versículo 15, portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor. Isso é, o fruto dos lábios que confessem o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Oh glórias, aleluias, que passagem linda e maravilhosa. Paulo, ele nos exorta, ele nos estimula a estarmos completamente em comunhão com o nosso pastor, ouvindo o ensinamento do que o pastor tem para conosco e buscando sempre a presença de Deus. Ele diz aqui que o nosso pastor irá dar conta das ovelhas que ele doutrinou, que ele ensinou corretamente dentro da palavra de Deus, será para o reino eterno. Se ele doutrinou de forma errada, então só com Jesus Cristo, eu não sei lhe dizer, mas com a mais absoluta certeza. Por isso, vocês devem buscar a leitura da palavra de Deus para ver se aquilo que o pastor de vocês ensinam, se está corretamente, se está dentro da palavra de Deus. Versículo 18, orai por nós. Paulo falando da oração. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa possível vos seja restituído. Oh glórias, louvado seja Deus. Então Paulo, ele estimula também a oração de uns para com os outros. Se você acha que a oração não tem efeito, não tem poder, tem sim. A oração em primeiro lugar, Paulo, ele nos estimula e eu falando de Paulo aqui aos Hebreus, mas deixa eu explicar aqui o meu ponto de vista. Para minha pessoa, quem escreveu Hebreus foi Paulo. Embora todos os outros, teólogos, praticantes da palavra, sábios, até agora não se chegou a uma conclusão de quem escreveu Hebreus. Mas as características me mostram, depois lá no finalzinho,
nós vamos ver que tem algo a ver com Paulo. Então, perdoe pela minha ignorância, mas eu digo que foi Paulo. Contudo, não vão dizer por aí que eu estou afirmando que é Paulo, porque nós sabemos que até então não se sabe quem escreveu Hebreus. Voltando para a oração, imagine que Paulo, ele diz assim, ele nos orienta que nós devemos orar por todos aqueles que estão no poder, que estão em eminência, pelos pastores, pelos os políticos, é isso. Mas vamos entender esta parte da oração. Quando é dito isto, para dizer que então nós vamos ter paz. O que ele quer dizer com isso não é que Deus vá promover através destes a paz para conosco, mas ao contrário, Deus vai promover a paz, a nossa paz para com eles. Porque quando você ora ao Senhor, é você que se achega a Deus. Quando você conversa com Deus, é você que tem intimidade com Deus. Quando você conversa com o nosso Deus, é você que tem aproximação, é você que mantém o diálogo, é você que tem a paz, é você que está em comunhão. Então, a oração, primeiro, ela produz o fruto dentro de você. Ela produz o fruto dentro de você. E a pessoa beneficiada primeiro é você. Com relação ao mundo lá fora, quando você ora pelo mundo ou pelos que estão no mundo, por que ele diz que Deus nos dará a paz através desta oração? É porque você não vai entrar em contenda. Você, através da oração, você é moldado. Você não vai entrar em contenda por coisas loucas, por coisas que não produzem nada. Então, entenda que através da oração, Deus trabalha sobre você. E se nós orarmos uns pelos outros, como Paulo aqui pede, então Deus promove a paz entre todos. E assim Deus reina absolutamente, sem ter questionamento do homem. Há uma aceitação profunda dentro de todos, dentro da igreja, dentro daqueles que servem a Deus. Então, assim nós teremos paz conosco e com os outros. Conosco e com os outros. Então, este é o poder da oração do qual Paulo nos pede que façamos. E na bênção final, Paulo diz assim, a partir do versículo 20: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do testemunho eterno, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, vos abençoe em toda a boa obra para fazer a sua vontade, orando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre, amém. Ao qual seja glória para todos sempre, amém. Paulo, na sua bênção final, ele diz: olha, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus Todo-Poderoso, Jeová, ou o nosso Deus Jesus Cristo, ele não vai mais descer do céu para trabalhar no meio do povo, não vai. Jesus Cristo deu uma ordenança, fundou a igreja, depois disso deu do seu Espírito Santo, e quem vai pôr a mão no arado, trabalhar para um reino que será próspero, para um reino do qual você irá morar, para o reino que é seu por herança, é você. É você. Você é a pessoa escolhida para trabalhar definitivamente, pôr a mão no arado para o reino de Deus. Você está constituído pelo Deus Pai Todo-Poderoso. Você está constituído pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e você está constituído pelo Espírito Santo de Deus. Então, a obra santa, quem vai pôr a mão no arado é você. Este trabalho, esta responsabilidade é dada a você, segundo os ensinamentos da Bíblia Sagrada, segundo os ensinamentos da Palavra de Deus. Você vai aplicar isso ao mundo, e você, através do conhecimento que Deus tem lhe dado, através da santidade que Deus tem lhe dado,
através da obra da qual Deus tem lhe tornado responsável, você vai santificar, você vai trazer, você vai fazer com que essas pessoas também confessem o nome de Jesus Cristo e tornem-se herdeiro do reino de Deus. Versículo 22, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Versículo 23, sabei que nosso irmão Timóteo já saiu do cárcere. Olha porque que eu digo que foi Paulo que escreveu Hebreus. Olha só, versículo 23, sabei que nosso irmão Timóteo já saiu do cárcere, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Aí ele diz assim, 24, saudai a todos os vossos pastores e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Está aqui outra dica de que foi Paulo que escreveu, porque quando Paulo fala de Roma, ou seja, falando lá da Itália, Roma, que era onde Paulo estava, é a capital, então nos dá a entender de que foi exatamente Paulo que escreveu o Hebreu. E ele diz, né? Saudai a todos os vossos pastores e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Ou seja, os de lá estavam saudando os hebreus de cá. Os de lá estavam saudando os santos de cá. Versículo 25 e último. Ele diz assim: graças seja com todos vós. Amém. Oh glórias, aleluias, Deus. Então, meus amados, eu acabei de fazer a leitura, como eu já disse antes para vocês, não é reflexão, não é pregação, simplesmente leitura da Epístola aos Hebreus. Eu fiz já os 13 capítulos de Hebreus, antes eu fiz por áudio, foi Atos dos Apóstolos, e agora eu vou pegar um outro livro e também vou continuar fazendo vídeos, pedindo que vocês compartilhem, porque tantas e tantas pessoas às vezes têm até preguiça de ler, outros por falta de tempo, da rotina do dia a dia. Então, quando nós compartilhamos, automaticamente nós também nos tornamos um evangelista, não é isso? Então, simplesmente leitura, foi concluído os 13 capítulos de Hebreu, pela graça de Deus, louvo a Deus por esta força que Ele tem me dado, por este trabalho maravilhoso, sou grato a Deus por tudo. E grato a vocês que têm me acompanhado, né? Vocês que, 43 pessoas no meu canal do YouTube, e isso aumenta a minha responsabilidade de me aplicar cada vez mais na leitura, no conhecimento, na graça de Deus, para que eu possa doutrinar aqueles que me acompanham simplesmente com a verdade de Deus. Amém? Glórias a Deus. Agora, como de costume, eu quero orar ao Senhor. E vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos entrar no sobrenatural de Deus, no altar do Deus Todo-Poderoso, e vamos orar a Ele. Bendito Deus e eterno Pai, Deus de infinita graça e Deus de misericórdia, Senhor, neste momento, Senhor, entro eu na Tua santa e gloriosa presença, Deus, pedindo perdão, Senhor, por todas as minhas transgressões, Senhor, por todas as minhas falhas, Deus, pois continuo, Deus, sendo carne, sendo pó, Senhor, e a velha natureza, Senhor, ainda habita dentro de mim, e muitas vezes, Senhor, ela reina, até que, Senhor, pelo conhecimento que Tu tem me dado e pelo Teu Espírito Santo, eu volto novamente, Senhor, à Tua santidade. Então, Deus, me perdoa e me santifica agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu Te apresento neste exato momento, Senhor, Deus, os meus familiares, a minha esposa, meu Deus, os meus 6 filhos. Eu Te apresento neste momento, Deus, a minha mãezinha. Te apresento, meu Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, primos e primas, sobrinhos, a minha parentela. E eu Te peço agora, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que a Tua mão de glória e poder, Senhor, esteja sobre nós, nos guiando, Senhor, no Teu caminho santo. Deus, provendo na nossa vida, Senhor, o necessário, Senhor, para que possamos estar firmes, Senhor, na Tua presença.
pois eu sei, meu Deus, que Tu tem cuidado de nós de pertinho. Deus, que as Tuas providências, Senhor, não falte nunca em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também, meu Senhor, quero te pedir, te apresentar, Senhor, neste momento. Eu te peço, Senhor, e te apresento nesse momento, pelo meu pastor José Pinheiro, Senhor, Deus, pelos presbíteros e diáconos ali daquela congregação Hipólito. Deus, pelos líderes, por todos os congregados ali, Pai, no santo nome de Jesus Cristo. Aquela igreja, Senhor, aquele templo, Senhor, aquela congregação, Senhor, tem sido bênção de Deus. Tu tem provido ali, Senhor, Tu tem estado no meio, Senhor, daqueles que lá se congregam. Deus, no santo nome de Jesus Cristo, assim continua, Pai. Abençoando, guardando, Senhor, dando estratégia, força, conhecimento, vigor, Deus, para que, Deus, nós possamos continuamente, Senhor, estar falando do Teu santo e bendito nome. Para que possamos, meu Deus, estar pregando a Tua palavra. Para que Teu Espírito Santo, Senhor, faça o mover espiritual, Senhor, na vida de todos que venham ouvir, Senhor, a Tua santa e gloriosa palavra. Abençoa a todos ali, Senhor, curando, Senhor, livrando de todo mal, Senhor, suprindo as necessidades de cada um, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo é que eu te peço. Aqueles, meu Senhor da glória, que neste exato momento, Senhor, me escutam, me ouvem, me assistem, Pai, no santo nome de Jesus. E Tu conheces, Senhor, o profundo e o escondido. Tu conheces, Senhor, o íntimo de cada um, Senhor. Tu conheces a necessidade de cada um se estiver precisando. Tu conheces a tristeza e a alegria de cada um, Senhor. Porque se estiverem em alegria, Senhor, estão Te glorificando. Se estiverem em tristeza, Senhor, continuam precisando de Ti, mas eu creio que também Te glorificarão. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a estes, meu Deus, providencia, Senhor, aquilo, Senhor, que eles precisam, Deus, para esta vida, Senhor. Que a comunhão contigo, Senhor, que a provisão, Senhor, da vida material, Deus, fortalece-lhe o espiritual, Senhor. Traz a cura, traz a libertação da carne, Senhor. Senhor, no santo nome de Jesus Cristo, olha, Senhor, pelos familiares destes. Abençoando, guardando, protegendo, Senhor. Livrando, Senhor, do inimigo das nossas almas. Trazendo sobre todos, Deus, a Tua unção, o Teu conhecimento e a Tua graça eternamente. Deus, eu Te peço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Agora, meu Senhor, pelo meu amado irmão Marcos Castro, testemunho maravilhoso é, Senhor, que após passar uma noite, Deus, visitando aquele que estava enfermo, segundo a Tua palavra, ele aceitou o Teu nome, Jesus Cristo, como Salvador da vida dele. Agora, Senhor, naquele leito de hospital, eu tenho, Deus, apresentado, Deus, aquele homem, Senhor, no Teu altar. E hoje, mais uma vez, crendo, Senhor, que Tu trará ele para casa recuperado, Senhor. A sua saúde recuperada, Senhor. E que ele voltará, Senhor, ao seio da família. E que a sua mobilidade física, Senhor, será restaurada completamente. Deus, para Ti, Senhor, não há câncer, não há AVC, não há enfermidade, Senhor, Deus, que resista ao Teu nome. Então, Espírito Santo de Deus, eu ordeno agora sobre a enfermidade do meu amado irmão Marcos Castro. Bata em retirada agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, saia deste homem agora, deste servo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu ordeno. Também, Senhor, pela Tua Igreja Santa, por todos, Senhor, que pregam o Teu Evangelho, por aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Deus, que a Tua mão de glória e poder venha sobre todos, Deus, para que possamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, finalmente ter paz para com todos. Senhor, obrigado por tudo, Senhor, por mais este dia, por mais esta leitura e por mais esta oração. É assim que eu oro, meu Deus, e Te agradeço. No santo nome de Jesus Cristo, amém e glórias a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus.